Bom, então hoje é dia 2 de junho, estamos começando a segunda aula sobre filosofias feministas. Nós vimos na aula passada um pequeno resumo do módulo um, tá? Que é a nossa área de ética e direitos humanos. O curso, na verdade, ele tem duração de 1 ano, mas eu vou resumir em 3 meses, tá? Por isso que vocês vão ver lá na ementa que algumas aulas nós vamos pular, tá? Porque nós estamos desenvolvendo esse projeto só para a Feira de Ciências, tá? Então, Saulo, Mariana, Henrique, Nicole e Vitor são os nossos pesquisadores de hoje. Vocês podem usar o microfone e o chat para interagir comigo, tá? E tudo isso vai para o diário de bordo de vocês. Lembrando que o diário de bordo é o nosso instrumento de pesquisa. Bom, então sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. O que vai acontecer hoje nos nossos 2 tempos? Eu vou apresentar, de maneira geral, o projeto de iniciação científica que nós vamos fazer durante o ano inteiro. Então, vou falar um pouco mais sobre as nossas etapas e quais são as nossas intenções na pesquisa, tá? Lembrando que está acontecendo um ritual científico formal, que é a declaração do orientador, do orientando, tá? E do orientador também. Que é uma coisa, é um ato simbólico que serve para que vocês vistam esse papel de pesquisador mesmo. Então, no final da aula, eu posso fazer com o Saulo, tá? E as outras pessoas, todo mundo vai fazer. A Eduarda me perguntou se ela é obrigada a participar do projeto de pesquisa. Sim, todos vocês são obrigados a participar, porque faz parte do curso regular de filosofia, tá? Então, vejam, por mais que a nossa iniciativa tenha um objetivo à parte, ele está dentro do curso, tá? E tudo conta como oficial para o bimestre de vocês, tá? Mas é óbvio que muitos de vocês irão desenvolver as atividades como líderes, não como pesquisadores participantes, e terão algumas atribuições a mais, tá? Em relação à produção da tese científica. Mas vejam, não é para ser uma coisa pesada, nem muito extensa, nem muito difícil, porque é meio que forçação de barra, porque é pesquisa científica, então tem certas regras que nós devemos seguir. Mas, por outro lado, vocês são seres humanos. Vocês refletem à medida que as reflexões surgem, tá? Então, o que eu sugiro para a experiência de pesquisa de vocês? Sabe quando você está viajando, quando você está na sua vida, nota no bloco de notas, tá? Eu faço poesias e quando surgem algumas rimas eu vou lá e anoto, tá? Mais ou menos assim que funciona o diário de bordo. Mas eu vou orientando vocês a cada aula quais são as atividades que vocês devem fazer mesmo, tá? Vamos lá então. Depois dessa pequena introdução, e vocês estão fazendo junto com o segundo, tá? Só que vocês têm uma vantagem. Vocês têm uma vantagem porque vocês já trabalharam no ano passado. Vocês já foram pesquisadores. Só que nesse ano nós vamos fazer um pouco diferente, um pouco mais de rigor científico, tá? Então vamos para o começo.
tem uma sessão especial, que é a sessão da iniciação científica. Esse aqui é o código de vocês. Tá, são esses 4 artigos que eu peço que vocês leiam e mantenham sempre em mente, que é isso que vai orientar a nossa pesquisa em relação à finalidade, ao objetivo, o diário de bordo, que é o instrumento mais importante, e como nós vamos lidar com o nosso público, tá? Então vejam, lá em setembro nós vamos participar de uma feira de ciências, que é um evento de todas as escolas estaduais. Ah, eu vou mandar a foto. Antes da gente entrar na ementa. Vou mandar uma foto aqui. A foto é essa aqui. Bom, uma das estratégias que nós vamos usar são as redes sociais, tá? Então, a ideia é que todo dia eu traga uma hashtag diferente para que vocês possam conhecer e fazer publicações, tá? Eu publico no Instagram e no Facebook com essas hashtags, sempre que surge alguma coisa relacionada à pesquisa de ética e direitos humanos. Então, nós vamos usar as redes sociais para popularizar a nossa pesquisa. Aí, todo dia do projeto eu trago uma nova, tá? Então, vocês que gostam de redes sociais, vocês vão gostar. Espero que gostem, que fiquem felizes. Vamos, então, para a ementa da disciplina, ver quais são as informações mais gerais que nós temos. Eu já falei isso, mas eu vou repetir com uma outra intenção. Vejam, vocês são pesquisadores, pesquisadoras. Vocês são dignatários, são responsáveis por disseminar esse conhecimento, tá? Essa pesquisa não é só feita para que vocês tenham nota na escola, ela não é só feita para que a gente faça parte dessa competição que é a Feira de Ciências. A pesquisa, ela é muito voltada para a nossa própria população, para as pessoas que estão ao redor, tá? Então, você vai vestir mesmo essa roupa de pesquisador, você já pode se considerar um cientista social, tá? Porque você vai passar por esse processo de transformação na sua formação pessoal. Você pode até colocar no seu currículo que você fez uma iniciação científica, tá? Quando você estiver procurando emprego. Porque a ciência é um dos valores mais fundamentais da nossa sociedade de hoje, tá? É importante que você seja a pessoa que sabe, a pessoa que tem autonomia e a pessoa que já é iniciada em certos procedimentos que são certos, que são rigorosos. Então a ciência ela tem um papel muito importante não só aqui na escola, mas na vida de vocês também, tá? A Fernanda, ela tem uma publicação que vai ser oficializada pela Secretaria da Educação, assim como o Douglas. E eu também, eu vou colocar isso no meu currículo, eles vão colocar isso no currículo deles, tá? Então a ideia é construir o currículo de vida de vocês. Como nós faremos isso? Um processo que vai durar 3 meses, nós vamos até setembro, de iniciação científica, tá? Então, nós somos representantes das ciências humanas e sociais aplicadas. Os procedimentos que nós vamos realizar nessas nossas aulas do projeto de iniciação científica, vocês vão aprender
o fazer científico, tá? Nós vamos aplicar com sistematicidade e com rigor os dois conceitos da aula de hoje, a aula propriamente dita. E nós temos uma sub-área, que é a filosofia, ética e os direitos humanos, tá? Então, ciências humanas sociais aplicadas, ética e direitos humanos. A Feira de Ciências ela é um evento social, tá? Em que a gente troca opiniões, troca as nossas colaborações com outros pesquisadores também. Na feira do ano passado, houveram muitos projetos de ética e direitos humanos. Então, quem está no segundo talvez pegue a feira num evento físico, um evento presencial. Mas nós temos também a Feira de Ciências dentro do Movimento Inova, que é feita de forma remota, tá? Dá para acontecer das duas formas. Mas o que é importante? Vocês vão aprender ensinando, tá? Vocês vão fazer ciência, vocês vão aprender ciência fazendo ciência. É uma outra lógica de estudo, tá? O que vale aqui é o protagonismo de vocês. E como vocês serão protagonistas? Bom, nós teremos 4 etapas de pesquisa. Na primeira etapa, que é a pesquisa bibliográfica, nós vamos pegar livros, textos impressos, biografias de sites confiáveis, conferências, palestras, tudo que possa servir para alimentar a nossa pesquisa de informações novas, tá? Todo ano essa pesquisa se reinicia e são vocês que trazem essas informações. Qual é o meu papel enquanto orientador? Direcionar e categorizar essas informações sobre o feminismo, sobre a ética, sobre os direitos humanos, tá? Então vejam, não vai ter nenhum momento da pesquisa em que vocês ficarão se perguntando, putz, mas o que é que eu tenho que fazer? Porque nós temos um planejamento, nós temos um plano que tem etapas bem definidas, tá? Nós temos objetivos claros, objetivos evidentes. E a primeira etapa, ela vai até o começo de julho, nós temos férias, depois nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa, ela é uma produção de fanzines, mas eu sei que a aprendizagem de vocês acontece de modo diverso, tá? Então, nós podemos fazer fanzines, que são espécies de propagandas do feminismo, tá? Nós, como cientistas, nós somos entusiastas também do feminismo. Então, nós procuramos trazer essa ideia para a nossa comunidade. Como é que nós vamos fazer? Algumas oficinas que duram de 2 a 4 horas, que vocês podem fazer de forma remota, que produzem frases, por exemplo, o homem valente é aquele que respeita, o homem valente não é agressivo, entende? Frases de cunho jornalístico, de cunho propagandístico, que possam sensibilizar as pessoas para uma nova forma de se relacionar com as pessoas, tá? Uma forma feminista, ou seja, pautada na não violência e no cuidado entre as pessoas. Então, poderemos fazer essa expressão artística que é a fanzine e poderemos tratar os dados de outras maneiras, tá? Sobre o diário de bordo, então, além do registro escrito, vocês podem fazer um registro artístico, que é a fanzine, podem fazer um registro em áudio, tá? O importante é que vocês registrem as reflexões existenciais de vocês. Todo esse projeto, ele está baseado numa política do nosso currículo paulista, que é a política da identidade. Então, todas essas nossas aulas, elas servem para que vocês se reconheçam dentro do mundo, como pessoas que têm uma função social, tá? No caso, a função do cientista. Essa é a segunda etapa.
Depois disso, que a gente vai expor algumas dessas representações do feminismo no mural da escola, na internet, usando essas hashtags, tentando trazer mais pessoas para esse movimento, nós vamos fazer um fórum estudantil. Porque depois desse tempo, a gente vai discutir todas essas ideias que nós pesquisamos na bibliografia e as ideias que nós criamos nas fanzines, para ver como é que elas podem ser benéficas. Então vejam, qual que é o título do nosso projeto? Para que feminismos hoje? Como orientador, eu peço que vocês repitam a si mesmo todos os dias, assim que acordarem. Para que feminismos hoje? Vejam, essa é uma pesquisa que eu já faço há 3 anos, só que eu ainda continuo me perguntando para que eu vou usar essa minha ética feminista, tá? O que significam as minhas ações? Como é que eu posso ser benéfico para o mundo com essa nova forma de se relacionar que é o feminismo? Tá, então nós vamos ter um fórum que vai durar 3 dias. E esse fórum ele tem algumas regras, tá? Ele é organizado. É como se fosse uma sessão da Câmara Legislativa, sabe? Tem um momento certo, tem um tempo certo, tem uma orientação. É uma coisa rigorosamente científica, tá? É um fórum. No ano passado, esse fórum aconteceu de forma assíncrona, que não deu certo, tá? Então, nós vamos fazer um evento mesmo na escola. Depois de discutirmos entre nós pesquisadores toda a relevância dessa pesquisa, nós vamos partir para a ação e vamos fazer entrevistas com as pessoas. Vamos ver como é que é a realidade social em relação aos temas que o feminismo investiga e vamos conversar com elas, tá? No fim, é porque nós temos um público nessas entrevistas que nós precisamos fazer esse ritual científico de declarar, porque é uma pesquisa que envolve pessoas. E a vida dessas pessoas, ela é em ratos, de todo esse respeito. Certo. Então, é essa a ordem da pesquisa, tá? Nada vai sair dentro desse planejamento. E vocês, como representantes, então, da ciência, vão precisar justificar a pesquisa para as pessoas, tá? Qual a relevância disso? Para que os feminismos? E a justificativa, ela veio do projeto do ano passado, tá? Então, tem uma coisa que permanece, que é o seguinte, eu vou ler. A literatura selecionada de filosofias feministas, são 12 mulheres, traz à tona a urgência de uma intervenção eficaz nas relações éticas cotidianas, em que a reflexão de mulheres pensadoras pode ser útil na identificação das formas de humilhação existentes, as quais frequentemente passam despercebidas na experiência vivida, no dia a dia, mas que têm consequências graves na vida de todos os indivíduos e contribui para o agravamento da desigualdade social na população brasileira. Então, como está no Código de Ética do Pesquisador, nós temos um problema a enfrentar, que é a desigualdade social entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, entre pessoas com sexualidade normativa e sexualidade dissidente, são os LGBTs,
pessoas jovens e pessoas idosas. Todas essas pessoas, elas podem se beneficiar do feminismo, tá? O feminismo não é só para mulheres. No momento que tem uma mulher sendo humilhada, tendo a sua dignidade diminuída, a minha dignidade, enquanto um responsável solidário, também diminui, tá? Então é por isso que a gente não pode deixar isso continuar acontecendo. E o melhor local para a gente fazer uma intervenção é aqui na escola, que é um local controlado, tá? Então as mudanças nas nossas relações vão começar aqui, tá? A partir de nós como defensores dos direitos humanos. Enfim, quais são as palavras-chave da nossa pesquisa? A iniciação científica, os direitos humanos, a ética e os feminismos. Então vejam, aqui eu coloquei o índice de aulas do curso inteiro, tá? São 4 módulos. Mas nós só vamos executar essas aulas que estão com datas, tá? Então, no ano passado nós tivemos aulas sobre ética e filosofia política, que faz parte do currículo do segundo ano, e que eu estou vendo ali com o segundo, que vocês já têm até uma produção. Lembram-se que vocês fizeram um mapa mental? Esse mapa mental eu devolvi para vocês, mas eu ainda tenho guardado no meu registro, tá? Então vocês são muito importantes. Vamos ver como é que vocês evoluíram. Certo. É isso que eu tinha para expor sobre a nossa ementa, os nossos objetivos. Algum dos nossos orientantes quer fazer um parecer? Algum parecer, algum comentário? Não? Tá. Nós vamos nos acostumar a fazer esses pareceres, tá? Conforme vocês vão ganhando confiança. Mas podem me interromper, tá? Basta abrir o microfone ou mandar mensagem no chat, tá? Certo. Então, se ninguém tem nenhum comentário, algo que queira expor, vamos então para a aula propriamente dita, que é sobre patriarcalismo e misoginia. Ó, vejam, vamos começar do final. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é iniciar vocês em 2 conceitos, que é o patriarcalismo e a misoginia. E vocês vão começar a pesquisa pesquisando sobre a história do feminismo? Não. Pesquisando sobre a desigualdade social? Não, também. Pesquisando sobre a ética e os direitos humanos, que é mais geral? Não, também. Vocês precisam começar a pesquisar vocês mesmos, antes de pesquisar sobre as outras pessoas, tá? Isso é uma parte fundamental na pesquisa. Que vocês, enquanto cientistas, estejam conscientes de quem vocês são. E o que é que vocês vão fazer e entregar ao seu orientador? Vocês vão se aplicar a esse formulário que eu criei, tá? Então, vocês vão ler essas alternativas e vão escolher uma ou duas que vocês se identificam mais, pensando na seguinte pergunta: quem sou eu? Quem sou eu no critério da responsividade? Você pode ser uma dessas descrições. Veja quais você se identifica, com a sua identidade, com quem você é.
A pergunta é, quem sou eu com o critério da justiça, tá? Então vejam esses níveis de desenvolvimento moral e sejam sinceros, tanto com vocês, quanto com seus colegas pesquisadores, pesquisadoras, quanto comigo, seu orientador. Com qual dessas você se identifica mais? Você tem um padrão de comportamento, tá? O critério da responsividade, o critério da justiça e o critério do cuidado, tá? Então veja, feminismo, ele serve como uma forma de emancipação, uma forma de consciência, uma forma de liberdade. E vocês só podem ser livres se conhecerem a si mesmos, tá? Então, usem esses critérios para vocês poderem ter consciência da identidade de vocês. Em relação à ética e os direitos humanos, tá? Então, nós começamos investigando cada um de nós, certo? Vamos então para a aula sobre patriarcalismo e misoginia. Então vejam, ó, uma coisa que aconteceu esse ano, que eu fiz para tentar melhorar o projeto para vocês. Na ONU, nós tivemos o Fórum da Geração Igualdade, que aconteceu em março, 31 de março até 2 de abril. Aconteceu tudo de forma remota. E o que eu fiz? Eu me inscrevi nesse fórum como representante da sociedade civil, que é o poder executivo, tá? Os professores, eles fazem parte do poder executivo, eles aplicam a lei da educação. E eu me inscrevi e participei desse fórum. A gente era em espanhol e era em inglês. Então a gente tinha como mandar perguntas, mandar comentários, e esses palestrantes de todo mundo respondiam. Uma coisa que eu notei é que o tema do feminismo, ele estava presente na maior parte das palestras que houveram nesse fórum, tá? Então, eu estudei esse fórum para fazer uma coisa semelhante com vocês, tá? Então, vejam, nós estamos seguindo padrões internacionais, que é muito legal, certo? Então, o tema do feminismo, ele possui uma ampla diversidade de perspectivas e tem muitas polêmicas envolvidas, tá? Uma aluna dessa escola, acho que foi a Rebeca, eu preciso confirmar quem era. Ela postou alguma coisa dizendo que o feminismo era anticristão, o que é um preconceito, porque veja, nós temos muitos feminismos, e existe sim feminismo que é a favor do aborto. Eu, João, não sou a favor do aborto, tá? Tem feminismos que são a favor da violência contra esses homens que são opressores. Eu não sou a favor da violência. Então veja, o que nós estamos fazendo aqui não é nenhuma coisa que está relacionada à grande mídia, as coisas que aparecem no TikTok, essas redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui é estritamente científico, tá? São filósofos que são consagrados pela história da filosofia. E são unanimidade de todos os pesquisadores, tá? Então, não vamos cair em preconceitos. Até porque o feminismo é um tema que pode ser muito problemático, tá? Então vamos começar dizendo que não é o feminismo. O feminismo não é submeter as mulheres, não é uma mulher mandando em você, não é odiar os homens, não é parar de ter expressões de feminilidade e também não é o oposto do machismo. Vejam essa representação. O feminismo, ele está à parte aqui. Ele é diferente do machismo e do feminismo.
Feminismo tem aqui a definição científica dele. Ele é um movimento ideológico cuja principal intenção é a ampliação legal dos direitos políticos da mulher e a igualdade dos direitos dela ao homem nas políticas públicas. Então, nós vamos começar num campo restrito, que são as nossas relações interpessoais, para depois ir para um campo mais aberto, que são as políticas públicas. No fórum, nós vamos ter essa dimensão pública, tá? Mas nós vamos começando do mais simples, do mais fácil, para depois ir para o mais complexo, mais difícil, tá? Então, esse é o feminismo. O feminismo, ele não é o oposto de machismo, tá? Machismo é quando a gente afirma que o homem é superior moralmente à mulher, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê alguém no trânsito dirigindo mal, o que é que um machista vai dizer? Ah, deve ser uma mulher, porque não sabe fazer uma baliza direito. Machista. Ou, quando vê uma mulher conversando com a outra, pensa o seguinte: ah, isso aí deve ser uma fofoqueira, tá falando mal da vida dos outros. Mais um preconceito, mais um machismo. Enfim, vocês como pesquisadores, fiquem atentos na vida de vocês. Se vocês não escutam coisas que querem dizer que o homem é melhor do que a mulher, porque isso é machismo. Nós estamos lutando contra ele. O oposto de machismo é o feminismo, que é quando, por exemplo, o feminismo se torna muito radical e dá uma preferência para as mulheres acima de todas as coisas, tá? Isso é feminismo. Feminismo não é feminismo. Feminismo, ele é igual. Ele é sóbrio, ele é sério. O feminismo, ele faz a mesma coisa danosa que faz o machismo, tá? Só que invertido. Então, veja, não se trata de elevar as mulheres acima dos homens. É simplesmente fazer com que as coisas fiquem justas, com que nós possamos ser íntegros, que a nossa dignidade possa ser respeitada. E quando eu digo nós, são nós homens e mulheres também, tá? Porque, como eu disse, quando uma mulher está presa, todos nós estamos presos juntos, enquanto dignidade humana. Certo, vamos conhecer então qual é o conceito de misoginia e patriarcalismo. Saulo, você pode repetir misoginia? Falar a palavra? Misoginia. Perfeito. É uma palavra difícil de pronunciar, mas a gente vai ficar falando. Misoginia. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Quando um cara ele tá ali assistindo futebol, deitado no sofá, e fala para a mulher trazer as coisas para ele, sabe? Ô mulher, traz aí para mim. Geralmente a mulher coloca no prato para ele. O que que tá acontecendo aí? Ele tá sendo misógino, porque ele acha que a mulher dele é uma espécie de empregada. Na verdade, nós devemos sentir raiva desse homem por ele ser folgado? Eu acho que não, porque no fim, ele é o cara que é misógino, que se acha superior à mulher, ele é dependente, ele não tem autonomia, ele não é emancipado, ele não entende que quando ele faz uma coisa dele para ele mesmo, ele está se empoderando, tá? Que é isso que o feminismo propõe, que a gente assuma a responsabilidade pelas nossas ações e que isso possa nos elevar moralmente, sabe? Agir o certo pelo certo, isso é o ideal do feminismo. Vamos ver, então, qual a definição científica da misoginia. É uma conduta que tem o significado de uma humilhação,
são comentários que discriminam negativamente o ser da mulher, que procuram rebaixá-lo moralmente e excluem as mulheres de determinadas situações de poder. Vamos fazer um exercício agora em 3 minutos. Quero que vocês citem acontecimentos que vocês já presenciaram que rebaixam a mulher. Você já viu uma mulher sendo humilhada? Sim, não, talvez. Não. Tá, tem, tem um parecer? Já viu alguma mulher sendo humilhada? Conta. Teve uma coisa no mercado que a moça do caixa meio que passou um troco errado. Aí o cara começou a reclamar de tudo, começou a xingar e falou que eu devia estar em casa no chão. Vocês viram? Devia estar em casa limpando o chão. Uma boa ideia para fazer uma fanzine. Trabalhar em cima disso. Legal, Saulo. Obrigado. Mais alguém quer trazer uma experiência que teve? Não, eu tenho uma. Na minha infância, o meu pai era um cara misógino, tá? Na minha primeira infância. O que ele fazia? Ele trabalhava tal, mas quando ele estava de folga em casa, a minha mãe tinha que levar a comida para ele, tinha que limpar a casa inteira sozinha e cuidar de nós, eu e meu irmão, criança, tá? Meu pai ele também era violento. Ele frequentemente ofendia minha mãe, xingava quando ela não fazia as coisas do jeito que ele queria. E, enfim, é uma imagem de um patriarca. Patriarca, que é o segundo conceito da nossa aula. Então vejam, nós estamos estudando esse fenômeno que é a misoginia, quando uma mulher é humilhada, quando a sua dignidade é rebaixada. E tem uma causa para isso dentro da filosofia. A causa desse fenômeno da misoginia é o patriarcalismo. É porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, desde a época colonial e império, que alguns homens se comportam assim, tá? Ah, vamos ver a definição científica do patriarcalismo. O patriarcalismo é um sistema social de controle dos corpos, diz o que você deve fazer, como você deve fazer, que reserva os papéis de liderança e os lugares de autoridade, tanto político quanto econômicos, às pessoas do sexo masculino. Então vejam se vocês se identificam. É muito frequente, quando a gente é adolescente, jovem, criança, que tenha sempre alguém aqui por trás da gente falando: faz isso, faz aquilo, arruma a sua cama, lava o seu prato, vai logo que você tem que sair, você tem horário, você tem tarefa para fazer. Sabe, alguém atrás de você falando na sua nuca o que você tem que fazer da sua vida? Vocês já tiveram essa experiência patriarcalista com os pais de vocês? Câmbio?
Orientando a Nicole disse que sim. Certo, então, o patriarcalismo é isso. E é uma coisa que o feminismo está contra também, tá? Nós vimos a definição formal do feminismo, que é um movimento ideológico de ampliação dos direitos políticos e a igualdade dos direitos. E o feminismo está contra o patriarcalismo. Por quê? Quando nós ampliamos os nossos direitos legais, por exemplo, quando eu penso em mim mesmo no seguinte sentido: bom, eu sou um jovem, eu tenho uma personalidade e eu tenho certas coisas a fazer da minha vida. Eu preciso de alguém mandando em mim? Não. Eu tenho autonomia e eu tenho liberdade para que eu mesmo possa decidir e fazer aquilo que eu penso que seja o melhor para a minha vida. Quando alguém fica te empurrando para um lugar, você vai forçado. Você não acaba fazendo uma coisa espontânea, como você quer. É meio que uma prisão, tá? Então, patriarcalismo é quando alguém tenta controlar a sua vida. Vejam se vocês conhecem pessoas que, por exemplo, o marido não deixa sair de casa sozinho, o marido diz que roupa tem que vestir, porque isso é uma expressão patriarcalista, tá? E os relatos de vocês, eles são importantes para construir essas reflexões ético-existenciais do projeto, tá? Então, a intenção da aula não é simplesmente expor o conceito. Eu estou expondo, eu estou explicando, eu estou dando exemplos para que vocês possam identificar na realidade social, tá? Não é só uma ciência por uma ciência. Ela serve para que vocês possam aplicar, tá? Então, estamos construindo o currículo de vocês como pessoas capazes de atuar na sociedade, tá? E eu mostrei o patriarcalismo e a misoginia. Vamos ver, para fechar a aula, qual que é a ideia do feminismo que vocês vão transmitir e ensinar para as pessoas. Bom, nós temos uma equação fácil que qualquer pessoa pode entender, independente da escolaridade dela, do que ela acredite na vida. Eu coloquei aqui feminismos no plural, porque existem muitas opiniões. Existe a opinião do João feminista, a opinião do Saulo feminista, a opinião da Nicole feminista, tá? Mas, de maneira geral, todos esses feminismos, eles servem, e aqui nós estamos tentando responder para que feminismos hoje, para trazer um empoderamento, para que a gente possa ficar mais forte com a gente mesmo, com as coisas que a gente faz, tá? De ter aquela sensação de realização, aquela sensação de alegria, aquela sensação de que as coisas estão certas, as coisas estão justas na nossa ética. E favorecer também a nossa liberdade, tá? Então, usem e abusem dessa equação aqui. Então, vejam, onde é que está a nossa pesquisa? O feminismo, ele é pesquisado desde o século XIX, quando aconteceu aqui a primeira onda. Mas qual é o nosso foco? Nosso foco é aqui e agora, os dias de hoje, as pessoas que nós conhecemos, as coisas que nós vivemos. Nós temos a intenção de torná-las benéficas, torná-las melhores. Ter uma qualidade de vida melhor. Como está na Declaração do Orientando, o nosso dever é proteger a justiça e o bem-estar social, tá? Então não se trata só de mim, se tratam de todos nós.
Como é que nós faremos a nossa pesquisa? Nós usaremos a história e tentaremos trazer coisas que são úteis para agora. Então, na pesquisa bibliográfica, a gente vai olhar essas ideias, mas pensando no dia de hoje. E quando acontecerá o nosso fórum, daqui a alguns meses no futuro também, tá? Então, vejam, quais coisas o feminismo já conquistou para as mulheres? O direito de votar, de ser votada, o acesso à educação superior, o direito do divórcio, a guarda dos filhos, poder trabalhar sem autorização do marido, poder vestir as roupas que você quer sem ninguém ir lá e tentar dar uma opinião na sua vida, de graça, assim, do nada. Ou falar que você deveria estar limpando o chão ao invés de estar trabalhando, como o Saulo citou, né? Enfim, os patriarcalistas, os machistas, os misóginos são pessoas desnecessárias e que a gente já está lutando há muito tempo contra eles, tá? Então, a primeira coisa, não retroceder. E tem coisas que são muito importantes hoje e que eu ouço muito relatos aqui na cidade de Serra Negra. Por exemplo, assédio sexual, desigualdade salarial, violência doméstica, exploração sexual, uma ditadura da beleza, que traz muito sofrimento psíquico, e a desigualdade na divisão das tarefas domésticas, tá? Então, nós começamos aqui na escola a aplicar essa ética de não violência e de cuidado para que vocês possam se formar pesquisadores em ética e direitos humanos, tá? Isso certamente vai ser útil no currículo de vocês e vai ser apreciado pelos recursos humanos das empresas. Bom, o que eu programei para hoje era isso. Alguém gostaria de usar a palavra, algum comentário? Quer dizer como se sente em relação à pesquisa? Certo, vou presumir então que vocês estão legais. Certo, mas pensem nisso com carinho. Vocês vão construir o diário de bordo de vocês, tá? Diário de bordo, extremamente importante. Conto com vocês para as próximas aulas da pesquisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Patriarcalismo e misoginia, então, tá? Semana que vem vai ser liberdade e violência. E nós já começamos a pesquisa bibliográfica, tá? Então, obrigado a vocês, foram muito gentis, o Saulo, atencioso, e um abraço e mal feito, feito. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.